Os Radicais Livres realizaram mais um encontro, desta vez no centro de Vitória, na Casa da Estael, com o tema Arte e Política, Arte de Rua e Crítica Social. Os debatedores foram Pandora da Luz, Fredone Fone e Renato Reino. O público presente, bastante atento e muito participativo. No início, sempre, como fazemos sempre, fizemos essa relação entre essas duas esferas do saber humano, a arte e política, que se interpenetram. Afinal de contas, todo artista, quando cria a sua obra, ele está inserido numa sociedade, numa ideologia, ele assimilou aquela visão de mundo através de toda a sua história. E a sua obra, em maior ou menor grau, vai transmitir isso, vai expressar isso para a comunidade da qual ele faz parte. No início fizemos uma distinção, como alguns teóricos fazem, entre a arte na rua, a arte feita na rua, e a arte de rua. A arte na rua, hoje em dia, é bastante comum nos grandes centros, não só europeus, mas também brasileiros, de artistas diversos, do teatro, da música, da dança, do canto, se apresentarem na rua. Isso é significativo, interessante e tem enriquecido o cotidiano de muitas cidades brasileiras e no mundo todo. A arte de rua é diferente, aquela arte que nasceu na rua, que nasceu no espaço público, que precisa do espaço público. Até, de uma certa maneira, falar arte de rua e crítica social pode soar até uma redundância, porque essa arte nasceu como crítica social, como uma busca, como uma forma de expressão de grupos sociais excluídos, grupos sociais periféricos que precisavam se fazer existentes nessa sociedade. Então se manifestaram de várias maneiras. Isso começou, aquela arte que nós chamamos de rua, o hip hop, o rap, o funk, o grafite, teve início lá nos Estados Unidos, em cidades como Chicago, New York, depois das leis segregacionistas terem sido extintas. A cultura negra nos Estados Unidos buscou formas de expressão e essas manifestações artísticas misturadas, o hip hop, por exemplo, mistura canto, poesia, dança, discurso, tudo junto. Isso chegou ao Brasil e criou-se aqui uma possibilidade também de grupos excluídos, grupos periféricos, buscarem sua forma de manifestação. Naturalmente, se a gente for pensar, o samba, lá na sua origem, teve um desenvolvimento parecido, porque ele era proibido. Até a década de 30 do século XX ele era proibido, batucada era proibida, se alguém fosse encontrado com um pandeiro na rua era preso, né? Então a criminalização dessa manifestação artística de grupos periféricos, grupos excluídos e sobretudo os negros, continuou também aqui no Brasil com essas manifestações, com a arte de rua. A discussão entre o grafite e a pichação é uma discussão que até hoje mobiliza pessoas, afinal de contas, e não é o caminho criminalizar esse tipo de busca de expressão, esse tipo de atividade. O pichador também é aquele que quer se manifestar socialmente, ele quer dar o grito, ele dá o grito. Aquilo não é arte, mas é um grito de quem diz: eu existo, eu faço parte dessa sociedade e quero ocupar o espaço público. Então é preciso que a classe média, que os governos, que as administrações públicas compreendam isso. É óbvio que não é fácil, porque a classe média e as elites são cheias de preconceitos. Então a tendência é pensar que na periferia, numa favela, por exemplo, não existe cultura, não existe arte, só existe criminalidade, só existe contravenção. Então essa visão preconceituosa, que é muito forte, sobretudo nos dias de hoje, com esse governo proto-fascista que assumiu o Brasil, essa visão preconceituosa tem se acentuado ainda mais. Então essa arte hoje ela ganhou uma dimensão internacional. O grafite brasileiro é reconhecido no mundo. Tanto o hip hop, quanto a dança de rua, quanto o funk ganharam também dimensão internacional, ocuparam os espaços institucionalizados, gravadoras, museus, teatros, galerias, enfim, é uma arte que se desenvolve cada vez mais. Do hip hop ao Islã, essa busca de manifestação, essa tendência dessa vamos dizer assim, corrente avassaladora das classes sociais excluídas ao longo da história,
tende a se tornar cada vez mais expressiva e mais importante. Então foi um debate bastante enriquecedor. Obviamente não conseguimos abordar todas as questões que implica esse tipo de debate, mas valeu para o início, para um pontapé inicial para discussões futuras sobre essa importante manifestação artística, essas formas importantes de se manifestar artística e politicamente no Brasil e no mundo.